Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Facieg Pod. Tudo bem, Márcio? Fernanda, eu vou te confessar que eu tenho uma mágoa com esse entrevistado de hoje, viu? Por quê, gente? Já começa assim? Pois é, eu vou chegar logo com os dois pés no peito, viu? Eu fui participar de uma palestra com ele e de repente estava todo mundo rindo, aí já começou todo mundo a chorar, depois o povo já começou a rir de novo. Eu entrei em crise existencial. Mexeu profundamente com você. Josimar Rafael, estamos recebendo aqui hoje, palestrante, consultor com foco em micro e pequenas empresas. E você tem tocado profundamente as pessoas nessas palestras, hein? Seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, presidente Márcio. Mas o Márcio não te contou, Fernanda, que ao final da palestra, certamente ele se reencontrou, viu? É mesmo? A gente desconstruiu aqueles que estavam lá, mas eles foram reconstruídos ao final. Foi muito bacana. Olha, que bacana. Se você quiser mergulhar com a gente aqui nessa jornada, você que nos ouve pelas rádios parceiras, ele vai contar um pouco aqui dessas histórias que ele conta nessas palestras e faz isso tudo com as pessoas, né? Como é que tem sido esses treinamentos, Josimar? Eles são dedicados a formar empresários, a capacitar pessoas para gerir empresas? Como é que é isso? Então, Fernanda, há um grande desafio que não é só levar conteúdo técnico, né, para essas pessoas. Porque conteúdo técnico a gente encontra em todo lado, até o ChatGPT, por exemplo, consegue nos entregar com muita propriedade conteúdo técnico. Diante dos desafios que a gente tem vivido aí, do mundo moderno, tecnologia, todo esse ritmo acelerado, a impressão é que a gente precisa sempre de mais horas para o nosso dia, para as coisas acontecerem. O objetivo principal dos treinamentos tem sido despertar nesses empreendedores um olhar para o ser integral. Né? Não mais aquele só o personagem empresário, não só o personagem pai ou o personagem professor, mas que ele possa entender como ator principal da sua vida e dessa jornada. Então o que nós temos buscado, especialmente nessas palestras e treinamentos, é despertar muito além do empresário, enquanto gestor do negócio, alguém que precisa gerir também a própria vida. Então se eu tenho um equilíbrio entre essas esferas da minha vida, certamente os resultados vão ser muito melhores e com mais qualidade, seja na vida pessoal, seja no mundo dos negócios. A sua formação é administrador de empresas, você também atua como consultor do Sebrae, é isso? Como é que é seu trabalho com o Sebrae? Isso, há 16 anos eu atendo o Sebrae é um dos clientes que eu atendo e diga-se de passagem, um cliente de referência gigantesca nesse país, né? Das marcas mais valiosas. Então é uma satisfação atender o Sebrae, que é referência em atendimento a micro e pequenas empresas nesse país. Então eu sou um prestador de serviço para o Sebrae ao longo desses anos aí, por isso o desenvolvimento dessa paixão tão grande por micro e pequenas empresas, né? Que são geridas aí por grandes empreendedores. É muito comum a gente encontrar, presidente, nesse caminho aí, muita gente dizendo assim, esse aqui é um pequeno empreendedor, esse aqui é um grande empreendedor. Eu sou um defensor da ideia de que independente do tamanho do negócio que ele tem, se é um pequeno negócio, um médio ou um grande negócio, ele é um grande empreendedor. Desde a dona Maria, que resolveu vender bolo, a decisão que ela tomou em fabricar o bolo em casa e começar a vender isso de porta a porta, faz dela uma grande empreendedora. Corajosa. Corajosa. Ela tem ali uma série de características, né? É ousada, alguém que tem iniciativa. Então, esses empreendedores são grandes, independente do tamanho do negócio. E é claro que o nosso trabalho lá, do próprio Sebrae, da própria rede, né, das associações comerciais, é justamente apoiar esse empreendedor para que saia do pequeno negócio e esse negócio possa, de fato, crescer. Se essa, claro, é a vontade do empreendedor. E você focou nas micro e pequenas justamente por isso, pelo prazer de vê-las crescer, de ver esses empresários prosperarem. É mais ou menos essa a ideia? Não só mais ou menos, mas integralmente essa é a ideia, viu? A gente acompanhar de perto o crescimento desses empreendedores é muito bacana, sabe? Assim, ao longo da história, nesses 16 anos aí, eu posso com tranquilidade dizer para você, olha, eu conheço inúmeros, centenas de empreendedores que eu conheci e, por exemplo, São Luís de Montes Belos, nós temos uma cliente lá que passou por mim, é uma cliente fiel também do Sebrae e que ela começou a vendendo brigadeiro em casa. Então hoje ela tem, por exemplo, na loja principal aí, pelo menos 16 colaboradores, além de uma fábrica que eles abriram agora de congelados, de salgados, enfim, quitandas congeladas. Então é muito prazeroso, né? A gente poder entender que nós tivemos uma contribuição.
nesse processo de crescimento desses empreendedores. Não que não seja prazeroso outros níveis de negócio, mas acompanhar essa fase inicial, acompanhar esse despertar, esse amadurecimento é extremamente valioso, especialmente para mim, porque está muito ligado a um propósito, né? Um propósito de vida mesmo, de estender as mãos, de servir, de ajudar as pessoas aí nesse sentido. Josimar, deve ser muito interessante e você já deve ter esse olhar hoje em dia, né? De você olhar aquele embrião de empresa ali no começo e já ter aquela percepção de falar, isso aqui vai longe. Ou essa pessoa tem visão de futuro, isso aqui vai vingar, isso aqui vai prosperar. Já é possível ali, no comecinho, você já prever isso aí? Olha, eu costumo dizer assim, se a gente fala, por exemplo, de planejamento, né, para a gente chegar nessa resposta, o planejamento ele não é garantia de sucesso para nenhum negócio. Né? O planejamento, eu estou me aproximando das possibilidades de acerto e o grande resultado que o planejamento traz é que ele te distancia da chance do erro. Tá. Né? Então eu me aproximo do acerto e distancio do erro. Quando eu encontro esse empreendedor que traz essa ideia inovadora, né, antes mesmo do olho dele brilhar, o meu olhar, né, ele começa a brilhar junto com ele, que eu falo assim, cara, como que pode? Olha que ideia é essa, como que ninguém nunca pensou sobre isso, né? E quando a gente fala nisso, Fernanda, a gente não está dizendo de uma ideia que está nascendo do nada, né? Até porque eu costumo brincar assim, a original de fato foi só Adão. Porque fora isso, as outras coisas se repetem. Os problemas que um empreendedor tem, ele também se repete num outro negócio, e aí você sai de Porangatu, você vai para Itaberaí, a gente vai para Jaraguá, os problemas vão se repetindo. Então não há uma originalidade dos problemas. E também nas ideias isso acontece, né? Mas o que é o grande encantamento? Alguém resolve empreender, mas ele faz algo que torna ele diferente dos outros. Empreendendo como os outros empreendem, com um produto similar que os outros têm, com a solução que resolve o problema que outros produtos e serviços também resolvem, mas ele consegue pensar num processo diferente, ele consegue pensar numa maneira diferente de relacionar com esse cliente. Né? A gente encontra, por exemplo, especialmente no interior, né? Muitos empreendedores falando, nossa, Josimar, eu preciso pensar num negócio que ainda não tem aqui em Itaberaí. Eu preciso pensar num tipo de negócio que não tem em Porangatu. E nem sempre esse vai ser o caminho, porque se não tem, pode ser que o mercado ainda não esteja maduro o suficiente para poder assimilar esse tipo de negócio e receber esse tipo de negócio. Mas se a gente pega um empreendedor que, olha, nossa, aqui já tem 10 lojas desse mesmo produto, eu quero ser a 11ª, mas as pessoas vão comprar de mim, vão me buscar justamente porque esse é o meu diferencial, aí o olhar do empreendedor brilha, mas junto com o olhar dele, o meu também brilha. Olha que interessante isso, porque muita gente vende o planejamento como se ele fosse a chave para o sucesso do negócio. E você citou outros pontos aí que são tão importantes quanto, né? Relacionamento, por exemplo, é muito importante. A experiência que você vai proporcionar ao seu cliente. Você falando e eu refletindo aqui, de fato, Márcio, a gente não precisa inventar a roda, né? Tem quem vai inventar a roda e vai gastar anos e anos e anos ali para inventar a roda, e tem mais um monte de gente que vai aperfeiçoar a roda. Justamente. Né? Então, de repente, a gente vai aí comendo pelas beiradas e dá certo também. E é preciso entender exatamente isso, Fernanda. A roda ela está inventada. Quem ganha dinheiro com a roda hoje? Aquele que faz ela girar mais rápido. Então o desafio está em aprimorar os processos, né? Vamos pensar o seguinte, para nós que somos do interior, pit dog, né, ou hamburgueria, né? Para mim é pit dog. Eu cresci a vida inteira conhecendo isso como pit dog. A gente vai num determinado lugar como esse para fazer um lanche à noite, de repente tem uma ali que está levando 30, 40 minutos para liberar um sanduíche para você. Imagina eu, casado com 2 filhos lá, 2 crianças nesses tempos digitais esperando um sanduíche ficar pronto, né? Bota 30, fogo 40 na sanduicheria. minutos. Meu Deus, a sanduicheria entra em desespero, né? Daqui a pouco é ketchup para lá, maionese para cá. Então eu preciso pensar num processo. Quer dizer, tem um monte de pit dog ali, mas eu preciso pensar num novo processo que consegue fazer o quê? Exatamente melhorar a experiência do cliente. E é isso que qualquer negócio, seja ele pequeno, grande, médio ou um negócio de escala maior, ele precisa exatamente ter como centro dele ali a experiência do cliente. Ô Márcio, a FIC Goiás vem aí? Fernanda, vem aí um dos maiores eventos do setor produtivo na história de Goiás. 6 grandes instituições, FACIEG, FIEG, OCB,
FEComércio, Sebrae, Fórum Goiano de Habitação vão somar força e mostrar a força desse mundo da economia goiana, indústria, comércio, cooperativas. Vai ser a FIC Goiás. Vai acontecer no final de outubro, começo de novembro, aqui no Centro de Convenções de Goiânia. Pode nos acompanhar aí nas nossas redes sociais, nós vamos divulgar todos os dados, os detalhes desse grandioso evento. Vai ser imperdível. E o Josimar vai estar lá, viu? Ô, Josimar, você comentou aqui que a sua preocupação não é só levar um conteúdo, né? Porque o conteúdo técnico, ele por si só, não resolve tanta coisa. E uma das marcas que eu sempre vejo nas suas falas, você tem uma espiritualidade muito forte, né? Ao ponto de fazer todo mundo chorar, Fernando. Ele tem uma oratória que eu falo, é bico doce esse menino, viu? Isso sempre foi uma marca sua. Como que você espiritualmente se prepara para essas qualificações? Olha, Márcio, isso de fato foge, né, aquilo que tecnicamente a gente espera, né? Mas de fato a minha vida ela foi pautada por isso. Eu venho de uma família, nós somos católicos, né? Católico raiz, né? Então, e minha família a vida toda serviu na igreja, né? Então, minha mãe sempre ajudando, meu pai. E eu entrei também por esse caminho. Tem até algo muito engraçado que, por exemplo, eu e minha esposa Marcela, nós nos conhecemos exatamente no encontro de vocacionados, onde ela alimentava um desejo ali, por exemplo, de ser freira e eu queria ser padre. Olha! Então, que curioso! Então ali a gente já tinha essa vivência e hoje não é diferente, né? Então, tanto eu, Marcelo e os nossos filhos, nós estamos servindo na igreja, né? Desde grupos de casais, na catequese, na pastoral da comunicação. Então, estar ligado a isso sempre foi importante para nós. Aliás, não só importante, como o essencial para nós. E quando você fala, por exemplo, dessa questão, dessa conexão, né, que eu busco fazer nas palestras, ela vem exatamente nesse sentido mesmo. Né? Que não dá para conceber um ser humano desconectado, um empresário de sucesso, um empreendedor que queira crescer nos negócios, que esteja desconectado das outras áreas da vida. Ele pode até crescer, mas em muitos casos eu encontrei ao longo dessa jornada aí empreendedores que cresceram e lá na frente ficaram mancos, sentindo falta, por exemplo, de situações como essa. É possível voltar e resgatar? A gente faz isso, isso aconteceu muitas vezes numa conversa de consultoria que era para ter um atendimento técnico, com conteúdo técnico, mas naquele momento eu entendi que não era levar para ele informação de número, de estratégia de marketing, que ele podia fazer para o negócio dele. Ele precisava naquele momento ali ser escutado como ser humano primeiro. E depois que a gente conseguiu dar uma equilibrada nesse ser humano, aí sim a gente foi falar de estratégias para o negócio. Mas primeiro, o primeiro contato, antes do dono do negócio, eu me encontro primeiro com um cara que é um ser humano, acima de tudo. Antes do CNPJ vem o CPF. Exatamente. E você sabe que é verdade, porque os grandes empresários que já se sentaram aqui diante de nós, se a gente puder traçar um ponto em comum entre eles, é o fato de terem valores muito sólidos, de terem um alicerce na família, na espiritualidade, de honrarem os colaboradores que estão com eles desde o começo, né? Se a gente puxar aqui na memória, diversos casos são assim, né, Márcio? Então tem muito disso, né? Para o negócio prosperar, ele precisa desse alicerce. Justamente, e aqui a gente não está para dizer dessa bandeira ou daquela, mas precisa haver uma conexão muito forte com aquilo que transcende, né? É isso que é o comum aqui entre nós, né? E aí a gente vai encontrar inúmeros caminhos, gente indo para o caminho A, caminho B, mas que se encontram, né? E é muito comum a gente encontrar aquele empreendedor de sucesso e quando a gente começa a olhar para a vida dele, a gente percebe que ele está zelando, né, pela espiritualidade da família, ele está cuidando da família, ele dá essa atenção aí também para a família dele. Então é cuidar do ser humano de maneira integral e não de maneira isolada, né? Quando você fala desse objetivo de despertar autores, o que seria isso? Então, uma coisa que precisa ficar claro é que tanto o consultor, né, como também o palestrante, enfim, quem vai ser o auxílio, o mentor desse empreendedor, ele não está ali para
trazer sozinho os resultados. Por exemplo, o conceito que eu tenho, que eu carrego comigo, é que a minha responsabilidade, ela está no incentivo desse empreendedor. Eu não posso ter compromisso com a ação que ele vai fazer, porque essa decisão é dele. Eu costumo dizer sempre assim, olha, nem o Sebrae, nem a associação comercial, nem uma outra rede de parceiro, ela consegue fazer milagre na vida de ninguém. A gente nunca fez, não faz e não vai fazer. O que nós fazemos é algo muito simples. A gente aponta o caminho. A tomada de decisão, ela vem por parte do empreendedor. Então, se a gente pega aí, por exemplo, um programa de televisão que fala do sucesso das empresas, a gente vai perceber que de pano de fundo, de fato, teve aquele que indicou o caminho, que disse, olha, vem por aqui, que isso aqui é mais fácil. Esse caminho nós já testamos, nós já validamos, né? Então, segue esse caminho que o resultado vai ser melhor. Quem toma a decisão é o empreendedor, eu não consigo decidir por ele. Se a gente, por exemplo, o Márcio citava agora a feira, né? Fique Tu. Fique Goiás. Fique Goiás. A Fique Goiás é uma oportunidade incrível para esses empreendedores se conectarem. Por que ela é uma oportunidade incrível para eles? Porque lá eu vou ter chance de aprender com quem está dando certo. E aí uma das coisas que eu sempre digo para eles é, olha, quero começar um negócio, vamos começar esse negócio de que maneira? Vamos lá conhecer alguém que já está fazendo isso. Se eu quero montar uma sorveteria, vou em outra sorveteria, provo o sorvete, vejo as cores que ele utilizou, a cadeira, a máquina que ele está utilizando. Quando eu pego o recibo, eu não jogo fora, vou descobrir qual o sistema que ele usa. Então fazer isso é retomar aquela história da roda. Quer dizer, ela já existe. Como que eu vou aprimorar a minha? Então aprender com o erro dos outros é mais barato do que aprender com os meus próprios erros. A gente não precisa ter muito pudor em copiar o outro não, né? Para empreender. Não precisa, porque a gente precisa entender o que ele está fazendo. E se eu não conheço aquele que eu vou concorrer, especialmente os diretos, né, aquela concorrência direta, eu corro um sério risco de entrar no mercado abaixo, com a entrega menor do que os meus concorrentes estão fazendo. Outro dia eu escutei um termo interessante, é o cliente oculto. Você vai lá no concorrente, senta como quem não quer nada, você é o cliente oculto, né? E dali você tira diversas experiências que você pode levar ou não para o seu negócio, aperfeiçoar no seu negócio, né? Mas existe muito esse tipo de situação. Justamente essa é uma estratégia muito utilizada, né? Não só, por exemplo, no quesito da concorrência, para que eu possa visitar o meu concorrente, eu não preciso ir até lá. Mas eu, por exemplo, já fiz isso muito para algumas empresas que me contrataram para fazer esse trabalho. Olha, Josmar, precisa entender que estratégia que ele está utilizando ali. Então eu vou com um olhar mais técnico para dizer, olha, a experiência do cliente lá, com coisas simples, Fernanda. Por exemplo, o ambiente está mais limpo, Márcio. Né? Eu fui lá no hotel, dormi lá e tive a experiência se o ar estava chiando, se o piso estava limpo, se o travesseiro tinha um cheiro agradável. Então dá para pensar nisso. Mas também dá para pensar, por exemplo, no cliente oculto, para melhorar a forma que a minha equipe atende. Do seu próprio negócio. Do meu próprio negócio. Porque existem pelo menos 3 caminhos aqui. Se a gente tem, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, é o movimento que o empreendedor faz em direção ao cliente. Se a gente pensa, por exemplo, numa reclamação, é o movimento que o cliente faz em relação ao negócio. Mas o cliente oculto, ele é um movimento em que o empreendedor ele sai das suas vaidades para que justamente alguém ou ele mesmo possa avaliar o seu negócio com um olhar um pouco mais técnico. Eu decido experimentar o meu negócio, seja eu experimento, um outro experimenta, ou até mesmo a concorrência, para que eu possa fazer uma avaliação mais técnica. Porque às vezes seu negócio está lá rodando, seu produto é bom, você não entende por que o faturamento não alavanca. E aí, de repente, numa dessa, você descobre que a sua atendente é mal-humorada, recebe mal as pessoas, não está interessada em vender. E aí, de que outra forma você saberia disso? Se você não tem um contato direto com o cliente, muitas vezes. Justamente. É preciso aqui a gente viver a experiência do cliente. Né? Então eu preciso, enquanto empreendedor, pensar assim, qual é o meio, qual é o caminho que eu posso viver a experiência do cliente? O cliente oculto é uma delas. Né? E aí, por exemplo, o Márcio deve lembrar, na palestra de Caldas Novas, eu falei muito sobre isso lá, da necessidade de nós olharmos para a nossa rotina, porque se tem algo que estraga relações de marido e mulher, de pais e filhos, que estraga a relação do dono do negócio, da empresa com o cliente, é a rotina. Porque a rotina, muitas vezes, ela nos impede de perceber os detalhes. Então, se a gente olha, por exemplo, é claro que a rotina é importante do ponto de vista da disciplina.
né? Eu preciso ter disciplina para fazer as coisas acontecerem. Mas a rotina que me impede de perceber os detalhes, onde eu entro no modo automático de fazer as coisas, ela estraga casamento, ela estraga relação de empresa com clientes. Então é preciso voltar esse olhar e entender que os detalhes, eles fazem a grande diferença, né? Então imagina, eu me hospedei certa vez num determinado hotel aí no interior de Goiás e foi uma noite terrível. E eu raramente acordo mal-humorado, sabe assim? Se perguntar a Marcela, pouquíssimas vezes a chance de acordar rindo é lá em cima, sabe? E aí eu acordei mal-humorado nesse hotel, fui tomar café, era para ficar 3 dias. Na primeira noite eu resolvi sair do hotel e ir para um outro. E aí, por um detalhe muito simples, tinha um estacionamento de frente ao quarto que eu estava, o estacionamento todo na brita. Então imagina, eu tentava dormir durante a madrugada, um carro chegava para estacionar, manobrava e aquilo me incomodava. Instalava lá dentro da cabeça. E aí começava a dormir novamente, o mesmo problema. E aí alguém perguntou, por que o senhor vai embora e tal? Eu falei, não, olha, a experiência não foi boa. E aí depois eu descobri que quem me perguntou era exatamente o dono do negócio. Eita. E aí, enfim, eu precisei de conversar com ele, explicar para ele, dar algumas... dizer para ela, não gostei por isso. E aconteceu algo muito interessante, que quando eu volto nessa cidade, ele me aborda num treinamento do Sebrae, ele estava lá, disse assim, moço, o senhor veio de novo e tal, nem me chamou pelo nome, porque ele, segundo ele, não lembrava de fato. Falou, olha, eu queria muito que você hospedasse no meu hotel. Falei, não, mas já reservei. Ele falou, não, o senhor pode cancelar lá, eu vou pagar, eu quero que o senhor vá lá pro hotel. Porque depois daquele dia que o senhor passou, eu fiz questão de dormir em cada quarto do hotel. E de fato aconteceu uma transformação, porque eu preciso viver a experiência do meu negócio. Se eu, enquanto pequeno dono de negócio aí, né, um empreendedor, dono de um pequeno negócio, não viver essa experiência, eu vou ter um sério problema. Então, se eu não posso viver, eu ponho alguém para viver. Eu peço alguém, eu contrato alguém que vive essa experiência e traga esses resultados para mim. O Márcio, o Sicredi é amigo do empresário. Fernando, o Sicredi é uma cooperativa de crédito. Ele te disponibiliza todos os produtos e serviços que os bancos tradicionais têm, mas com muitas diferenças. A começar lá, você não é correntista, você é cooperado, você inclusive faz parte dos resultados daquela cooperativa. Segundo, que o Sicredi é amigo, é parceiro da comunidade. Eu posso dar o testemunho das inúmeras associações comerciais que o Sicredi sempre apoia. Então, se você já empreende ou vai empreender, você tem que ir no lugar certo, que é o Sicredi. Josimar, me tira uma dúvida. O que é diferente de palestrante, consultor, coach, e o que o Josimar é? Então, vamos lá. O consultor é aquele que... Vamos imaginar aqui, Márcio, que você está doente e você vai numa consulta. Você precisa tentar encontrar ali a solução para algo que você está vivendo. A gente vai numa consulta com o médico, a consultoria traz essa mesma ideia, né? A gente parte desse princípio. O empresário, ele vai ser acompanhado mais de perto, de maneira muito específica no problema dele. A gente vai fazer um processo de escuta, um processo de construção, na maioria das vezes, de um plano de ação, para que ele possa ser acompanhado durante o caminho. Traz um diagnóstico também. O diagnóstico é a fase inicial de fato. É como se a gente pensasse nos exames lá no médico para entender de fato o que eu tenho. Fora isso, a gente corre um sério risco de já começar a entregar solução sem saber qual é o problema dele. E a palestra está voltada mais para um trabalho mais coletivo, né? Uma temática central que pode atender ali vários empresários ao mesmo tempo, mas que tem uma solução de fato mais coletiva, né? Eu trabalho um grupo maior ali. E aí é claro que essa temática também pode trabalhar uma dor específica, por exemplo, como vendas. Eu estou com uma dificuldade, um desafio ali no meu negócio com a equipe de vendas. A gente pode pensar, então, numa estruturação de um treinamento para a equipe de vendas, que pode, inclusive, Fernanda, começar lá com um cliente oculto, por exemplo. Antes de desenvolver essa palestra, inúmeras vezes eu já passei por esse desafio. O empresário diz, mas eu quero uma palestra sobre atendimento, Josimar. Mas qual é o desafio que você vive no processo de atendimento? Peraí, deixa eu viver essa experiência aqui primeiro, já que ninguém me conhece aqui no seu negócio, na sua empresa. A gente vai para lá, vive a experiência como cliente oculto e a partir dessa experiência a gente consegue desenvolver então uma palestra que seja de fato uma solução mais precisa para aquele grupo de colaboradores, por exemplo. Ali.
Interessante. E você já tem aí na sua carteira, você não mencionou coach, então coach é o que você não é de jeito nenhum. Esse termo ficou meio pejorativo, né? Acho que o Pablo Marçal que arrebentou com isso aí. Eu não vou entrar em discussão, né? Eu tô achando. As ferramentas de coach são ferramentas excelentes. O problema é que, de certa maneira, acabou se banalizando muito, né? Mas assim, a ferramenta... Virou um culto ciência... exacerbado da personalidade. E assim, a gente precisa lembrar que a ciência, assim como acontece, por exemplo, em inúmeras áreas, né? Se a gente pega, por exemplo, aí uma outra área da medicina ou uma outra ciência, que de certa maneira há uma prostituição. Existem os profissionais de referência, de excelência, mas a ciência por trás do coach ali, ela tem um processo que gera uma ressignificação de fato para quem passa por um processo como esse, né? Então as ferramentas são verdadeiramente poderosas, né? Só que às vezes são usadas de maneira indevidas, né? O termo... Isso que o Márcio mencionou aqui também, os caras viraram meio que semideuses, né? E aí você confunde ali o limite das coisas, então... pegou uma conotação pejorativa, infelizmente. Justamente. E assim, entender o limite é muito importante em todas as áreas. Por exemplo, quantas vezes na consultoria, e aí eu volto naquilo que eu dizia lá atrás, a responsabilidade minha é com o impulso do empreendedor. Eu não posso ter responsabilidade sobre a ação que ele vai executar, né? Existe um limite até onde o consultor vai. E muitas vezes o empreendedor, ele quer que o consultor seja aquele que faça todo o trabalho. Olha, então tá aqui minha empresa, resolve esse problema. Imagina, você vai num médico, você precisa regular ali a sua saúde, precisa controlar, precisa emagrecer, ele vai te passar um caminho. Não dá para ele ficar na sua casa, olha, picando a sua cenoura e dizendo, agora é cenoura, agora você vai comer uma fruta, né? Então, existe um limite nessa relação que a gente não pode ultrapassar exatamente esses limites. Você já tem uma marca de 1000 capacitações? Exatamente. E olha que tem pouco tempo que eu parei para pensar sobre isso, sabe? Eu comecei a buscar em documentos, em notas fiscais emitidas para clientes ali. Então são mais de 1000 treinamentos, palestras, capacitações. E me tira uma dúvida, toda vez você faz o povo chorar daquele jeito? Como é que é? Mas, Márcio... é um processo natural, sabe? Porque quando a gente vive o propósito e acho que as pessoas percebem que você está vivendo o propósito, não precisa forçar muito, vira um processo natural, eu quero saber sabe? mais dessa parte. Eu quero saber mais dessa parte. Como é que é isso na palestra? Entra nesse assunto aí. Faz a gente chorar. Vai. Aí tá difícil, né, gente? Agora... Mas entra nessa parte. O que é abordado nesse capítulo? Então, exatamente... nós chegamos num ponto que a gente conecta o empreendedor, por exemplo, que está ali no processo, participante da palestra, aquilo que é valioso para ele e que muitas vezes ele desconsiderou ao longo do processo, né? Então a gente toca ali em assuntos, por exemplo, como que está a relação com os filhos? Como que está a relação com a esposa? Como que está essa relação aí no casamento? Será que nós entramos numa rotina, num automático, onde eu não percebo mais as coisas? E aí eu comento, por exemplo, um caso muito... que é próprio meu, né? Então, assim, eu posso dizer isso sem medo. Eu tenho um filho que chama Francisco. Francisco hoje tem 10 anos. É um menino incrível. E ainda eu fui para uma festa do Dia dos Pais na escola. E como toda festa do Dia dos Pais, há aquele momento onde os pais são envergonhados. Vamos dançar, papai, né? Qual pai vai dançar? E teve uma dança ali, onde as crianças vieram para frente dos pais para poder dançar. E aí uma música que dizia algo assim, eu quero ser como o papai quando crescer, super-herói. E quando terminou a música, as crianças dançaram, os pais também balançaram para lá e para cá. Quem conduziu o momento, a diretora da escola, ela diz assim, olha, quem aqui quer ser como o papai quando crescer? E aí todas as crianças gritaram eu e abraçaram os pais, exceto o Francisco. Mesmo. E aí o Francisco não me abraçou e falou assim, eu não quero ser como o senhor quando crescer. Falei, Francisco, como assim, né? O Francisco tem 10 anos, ele estava com 8 anos na época. Falei, filho, conta pro papai, por que você não quer ser como o papai quando crescer? Porque naquela hora, quando ele não me abraçou, quem abraçou ele fui eu, Fernando. Falei, eu vou ficar fora dessa. Já ficou arrasado, vou passar vergonha, abracei o Francisco. E aí o meu lado daquela inteligência emocional disse assim, você não vai cobrar nada dele agora, vamos viver a festa. E aí eu entrei no carro, e aí eu também não toquei no assunto com ele, né? Porque tava ótimo, foi bacana, a gente foi comentar das danças e apresentações dele, do presente. E aí depois, quando chegou em casa, eu perguntei pro Francisco, e ele me diz algo muito simples. Ele falou assim, olha, papai, eu não quero ser como você como crescer, porque você trabalha muito. Imaginei. E você não assistiu o jogo do Flamengo comigo até hoje. Ô, Márcio, ele é flamenguista. Gente. Entendeu? Então, assim...
O Márcio tá chorando, gente. Agora aí, tá vendo por que chora? Porque ele tá chorando. E aí, a carapuça vai servindo, os né? Os meninos estão chorando também nos bastidores, gente. E aí, Fernanda, gracinha. sabe? Quando ele disse isso, pra mim desmontou. E aí o Francisco disse algo muito interessante, que falou assim: papai, um dia você disse que ia chegar aqui em casa, por exemplo, 8 horas da noite, não lembro exatamente o horário, e tinha um jogo do Flamengo acontecendo. Ele dormiu no sofá me esperando. Então, para ele, isso faz muito sentido. E quando a gente traz isso, por exemplo, eu compartilho essa história e outras, a gente vai começando a entender que existem muitas coisas que fazem sentido para os nossos filhos, que fazem sentido, por exemplo, para a esposa, que faz sentido no casamento. E que a rotina dos negócios, ou a rotina que nós temos nas nossas atividades profissionais, elas nos tiram um pouco, nos distanciam de perceber a importância disso. Para o Francisco, naquele momento não seria importante uma grande viagem comigo ou que eu passasse o dia todo com ele ali. Para ele, o importante naquele momento era exatamente assistir o jogo do Flamengo com ele. Né? Então, assim, quantas coisas a gente vai perdendo. E aí, Fernanda, eu quero trazer essa mesma comparação para o mundo dos negócios. Porque quando o cliente chega, nós encantamos o nosso cliente. Quando o cliente chega pela primeira vez no nosso negócio, Márcio, que a gente percebe que ele está chegando, há um zelo, há um encantamento. No casamento, por exemplo, isso também acontece. Por que eu decido me casar com alguém? Porque havia um zelo ali, né? De abrir a porta do carro. Um zelo básico, por exemplo, de cuidar da higiene pessoal, né? Do cabelo, da barba. E ao longo dos tempos depois do casamento, depois de 10 anos, será que esse cuidado, esse zelo ainda existe? E aí a gente vai encontrar relacionamentos que estão frios. E aí eu vou para dentro das empresas, a gente entende também que ao longo do tempo, o empreendedor acha que o fato do cliente estar com ele há tanto tempo não merece ter esse zelo. Né? E aí o que acontece? Eu corro o risco de esfriar a relação com o cliente. E assim como numa relação de pais e filhos, por exemplo, que essa relação não está muito bem definida, não há uma proximidade, o meu filho pode viver uma experiência longe de casa e gostar dessa experiência e se distanciar aqui, por exemplo, daquilo que seria, para mim, o mais importante, o seio da família. O cliente também faz isso com o negócio. Porque se está fria a relação e ele não vive essa experiência próxima, eu não tenho esse cuidado, não tenho uma experiência de cuidado, de valorização dos detalhes, eu vivo experiência em outro lugar. E se a experiência do outro lugar for boa, eu prefiro ficar no outro lugar. Por mais que aqui tenha condições até melhores, mas o meu cliente prefere ficar no concorrente porque a experiência, o zelo e o cuidado que ele viveu lá foi muito maior. Bela analogia. Vamos falar da Vegtex? Fernanda, a Vegtex é uma empresa especializada na assessoria tributária. Direito tributário já era uma loucura, né? Agora com essa reforma, então, virou uma bagunça completa. Então, se as empresas já precisavam de um assessoramento, agora então mais ainda, porque tem muitos impostos que você paga de maneira indevida. E a Vegtex vai te ajudando, vai te auxiliando. Márcio, como é que eu tenho acesso à Vegtex? É só procurar uma das nossas ações comerciais que eles dão todas as informações. O Josmar, a sua palestra, as suas palestras, elas realmente têm esse dom de trazer ações do cotidiano, linkando com ações de dentro do comércio. Por isso que ela é tão assim próxima, né? Você sente realmente a conexão é imediata, né? E eu vejo que você tem assim uma oratória impecável. Isso é um dom? Isso é treinamento? Como é que surgiu o Josimar palestrante? Márcio, se eu te contar aqui, a minha mãe diz isso assim, muitas vezes eu ouvi ela comentando isso, que eu era uma criança que quando as pessoas chegavam em casa eu literalmente me escondia, sabe? Com vergonha, se ela me colocasse sentado numa cadeira ali eu ficava até dormir, não saía com essas limitações. Tímido. Tímido demais, né? Então essa é uma característica do Josimar. Embora eu fale bastante assim, mas a Marcela, minha esposa, sabe muito disso, tem momentos que eu prefiro manter ali uma certa discrição. Mas o que me ajudou muito nesse caminho aí? O fato de, desde meus 10 anos de idade, eu me recordo de participar ativamente na igreja. E na igreja a gente sempre tinha muitas apresentações, né? Natal, Páscoa, um teatro. Momentos como esse, eu estava participando. Momento, hora no bastidor, depois ali como um ator daquele teatro, né?
fazendo um papel ali, enfim, a ponto de fazer em alguns momentos, mesmo gordinho, o papel de Jesus Cristo numa crucificação de um teatro desse, né? Eu lembro que um amigo, se isso tivesse gerado um bloqueio, tinha sido terrível, né? Um amigo depois disse assim, nossa, eu olhei na cruz, eu achei que tinha 2 pregados lá, né? Que era tão gordinho o menino. Eu achei a igreja inclusiva nesse ponto, então legal. Pensa que situação, né? Então isso, Márcio, me ajudou muito, né? Então assim, a gente precisa cuidar disso, mas existem ferramentas, né, para isso. Ao longo do caminho, eu também participei de cursos de oratória. Eu não tenho a melhor das dicções, né? E eu entendo isso, né? Que, por exemplo, eu tenho aí esse negocinho, né? Que às vezes a gente, em algum momento, especialmente quando tá mais frio, se tivesse mais frio esse estúdio, você ia perceber como que isso aqui ia ficar um pouco mais difícil, né? Mas a gente percebe que é preciso aprimorar. Se eu quero atuar com isso, eu preciso aprimorar. Inclusive, esse final de semana, eu estava numa imersão que uma das temáticas principais ali era exatamente a comunicação. E muitos profissionais foram lá para falar sobre a importância da comunicação, como melhorar essa comunicação. Então, assim, se eu quero atuar numa determinada área, eu preciso me esforçar e dedicar a isso. Não só para o Josimar, mas, por exemplo, se eu quero ser dono de uma sorveteria, eu preciso entender todas as nuances da sorveteria para que a minha sorveteria seja a melhor sorveteria do meu negócio, do meu bairro, da minha rua. Então, imagina se o empreendedor começa a despertar isso aí, a gente começa a evoluir muito mais nos negócios. No quesito comunicação e empreendedorismo, acho que a gente pode fazer 2 recortes, por exemplo. Essa comunicação com o cliente, diretamente, o tete a tete, ela tem que ser muito eficaz. Se a gente imagina, por exemplo, um bar, um restaurante, o diferencial que é quando o dono chega para conversar com a gente, né? Primeiro ponto da comunicação efetiva para um negócio. E segundo ponto é a rede social, né, Josimar? Não dá para um negócio hoje ir muito longe se não contar com o alcance do digital. É interessante porque automaticamente quando a gente vai buscar uma referência de uma empresa, você já corre no Instagram para ver como é que ela tá lá, né? Então, a comunicação também precisa ser eficaz para o negócio prosperar. Exatamente, Fernanda. E assim, então eu tenho um produto de excelência, eu tenho um serviço de excelência, né? Mas eu não estou comunicando isso para ninguém. E aí as pessoas não vão tomar conhecimento do meu negócio. E aí, de repente, eu tenho um concorrente que tem um produto que não é de qualidade, que naturalmente é perceptível que não é de qualidade, não tem uma experiência boa, o serviço não tem uma boa entrega, mas ele comunica melhor do que eu. Então a possibilidade desse concorrente conquistar um volume maior de clientes, gerar um posicionamento maior, é vezes à frente do negócio que não está presente. E a gente acha que quando a gente fala do digital, né, a gente pensa muito assim, vai ter custos muito altos para o meu negócio. A maioria das ferramentas para gerar um posicionamento, essas ferramentas estão gratuitas. Então, por exemplo, eu ando muito esse interior do estado de Goiás aí, e se tem uma coisa que a gente vai ficando expert em hotel. Então, se tem um lugar que eu vou buscar essa primeira referência, por exemplo, é no Google. Eu procuro o hotel e eu não estou interessado naquele momento ali, Fernanda, não é nem sobre as fotos que ele colocou, mas é exatamente sobre os comentários que os clientes estão fazendo ali. Né? Então, todo esse movimento que a tecnologia traz, antigamente eu precisava comprar um produto, né, há um tempo, numa outra experiência de cliente, eu precisava comprar um produto para saber se aquele produto era bom ou não. Eu vivia a experiência. Hoje eu não preciso mais isso. Né? Então, vamos usar o termo aqui com o Google, a gente consegue tomar decisões a partir da experiência do cliente. Quantas vezes você já não foi comprar um produto numa loja virtual que você olhou as avaliações e desistiu de comprar? Quando você foi comprar um serviço e você olhou a avaliação do profissional e falou, não vou comprar. A imagem, de repente, estava super interessante. Então, é preciso criar aqui uma harmonia. Eu preciso zelar desse meu posicionamento, da minha imagem enquanto negócio, mas também preciso fazer com que o cliente responda a isso. Porque não adianta só eu cuidar das minhas redes sociais, cuidar bem do meu Instagram, mas eu preciso ter uma prova social. Alguém que fale sobre mim, quem viveu a experiência no meu negócio. E muitas vezes o empreendedor perde esse time, essa oportunidade, porque ele não está explorando isso. Porque a gente fica sempre esperando o melhor momento, o melhor celular, o melhor ângulo para fazer o vídeo, e eu acabo não fazendo, porque eu espero sempre o momento perfeito para as coisas acontecerem. Então a gente precisa começar a fazer. Josimar, eu não tenho dinheiro para isso, né? Para pensar numa estratégia para isso.
Existem muitas instituições, e aqui eu não posso ser negligente de deixar de dizer, por exemplo, do próprio Sebrae, que tem uma solução incrível chamada Avalie Seu Instagram. O empresário entra, cadastra a empresa dele e no prazo de 5 dias, presidente, ele recebe no e-mail dele uma avaliação total do Instagram dele dizendo, olha, o seu problema está aqui, você fazendo isso, o caminho é esse, você pode ter esse resultado. E quanto que paga nisso? Nada. Então, assim, as soluções estão aí. O que eu preciso? Fazer o movimento de sair de onde eu estou e ir atrás dessa solução. Então, esse é o grande movimento que precisa acontecer. A Mag Seguros, você recomenda, né, Márcio? Fernanda, a Mag é uma das maiores seguradoras do mundo e ela se especializou em seguro de vida. Nós temos uma cultura de fazer seguros patrimoniais, que também é muito importante, mas o seguro de vida ele vai te dar uma retaguarda nos momentos, claro, de maior dificuldade que uma família pode passar. E a Mag, quando ela traz aqui o seguro de vida, é muito bacana porque ela possibilita, sobretudo aí para os empreendedores, que eles façam seguro para toda a sua rede de colaboradores. Fica um valor mensal bem interessante. E, Márcio, como é que eu faço para ter acesso à Mag? É só procurar nossa rede de estações comerciais, que lá você vai ter todas as informações. Ô, Josmar, nós estamos falando aqui de importância de rede social, de ter uma boa comunicação. E como é que acha o Josmar? Josimar, @Josimar Palestrante. Então, digitou lá no Instagram, você vai encontrar o Josimar lá. Muito em breve nós vamos trazer uma nova roupagem, né? E aí, como eu dizia, a gente precisa ter alguém que te conduza nesse processo, né, Márcio? Não só porque o Josimar é consultor, que ele atua nessa área, que ele não precisa, que ele esteja isento de precisar da ajuda de alguém. Pelo contrário, agora eu estou contando com o apoio de uma galera aí, né, que eu trouxe para justamente decidir estar com eles, porque eles são aqueles que vão me ajudar a encontrar um caminho, né, uma estratégia justamente para posicionar também o meu negócio. Né? Então não é porque o Josimar é o consultor, o palestrante, que ele não precisa. A gente precisa lembrar isso, que o empreendedor, o empresário, ele precisa ter alguém que o ajude. Porque quem estende a mão, ele traz ali um olhar mais estratégico. Porque a gente fica muito envolvido no operacional do negócio. Se a gente olhar para a nossa rede, por exemplo, né? Para a rede aí da FACIEG, para as associações comerciais, a gente tem uma rede que está formada aí, eu posso estar muito enganado com isso, mas pelo menos 95% dessas empresas, acompanhando a realidade brasileira aí, são micro e pequenas empresas que estão associadas a essa nossa rede. E toda essa galera, ela está envolvida no operacional, Fernanda. É ele que compra, boa parte é ele que vende. Se ele não faz isso, mas tem alguém que faz, ele toma boa parte do tempo dele no operacional, fazendo o negócio acontecer. E o operacional cansa. Eu passei o dia todo na minha empresa. Chega no final do dia, eu já estou cansado, estou exausto. Assim como a bateria do celular não vai aguentar o dia todo, ela chega no final do dia, o que acontece com o seu celular? Ele começa a reduzir a eficiência de entrega. Ele entra no modo de economia de bateria. O empreendedor não é diferente, aí ele não consegue mais parar para pensar numa estratégia para o negócio. E quando você traz um parceiro, alguém que pega na mão para ajudar, ele te leva para um patamar para enxergar coisas que a rotina, que o operacional não te permite enxergar. Então, por isso a importância da palestra, da consultoria, de uma mentoria, que ela te tira do operacional, ela te tira dali durante um instante, tira do olho do furacão. Né? Se eu pego um empresário, por exemplo, que está passando por um desafio financeiro, eu posso levar para ele qualquer estratégia. Para ele, o grande desafio é a gestão financeira e tudo vai simbolizar custo, não é investimento. Mas se a gente consegue trazer ele de dentro desse olho do furacão para um outro patamar, ele consegue enxergar que existem outras possibilidades. Então, o trabalho de uma consultoria, de uma mentoria, seja do Josimar, seja de uma rede de parceiros, é exatamente tirar ele do operacional, do olho do furacão, para que ele possa enxergar novas possibilidades. Isso é interessante, não é a primeira vez que ouvimos isso aqui de especialistas, né? Da importância de você se distanciar de um certo momento disso aí, do chão de fábrica mesmo, né? E assumir a posição de gestor, olhar por cima, com olhar crítico, com olhar criativo, com olhar que busca soluções, que busca estratégias. Mas para isso, o empreendedor, o empresário, ele precisa querer ser ajudado, né? Muitas vezes a pessoa não quer. E outra, mesmo se ela quer, ela não quer expor totalmente a situação, quer omitir alguns dados, não traz para o consultor aquela transparência que às vezes vocês precisam para trabalhar. Exatamente. E muitas vezes, Fernanda, nem ele conhece o que ele tem ali dentro do negócio.
E é um desafio, presidente. Muitas vezes a gente precisa instigá-lo a ponto dele ter que aprender sobre o próprio negócio que ele não sabe. Ele está fazendo, mas não sabe o que está fazendo e como está fazendo. E aí, Fernando, a gente precisa de fato que ele assuma esse papel. E é muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade para o outro, né? Uhum. Eu poderia traçar 2 paralelos aqui de 2 cidades. Existe a cidade de São Luís, por exemplo, que é a que eu citei, essa empresária que vendia brigadeiro, porta a porta, depois o negócio dela ele cresce bastante, tem um posicionamento nas redes sociais incrível, uma comunicação muito bem estabelecida com o público dela, uma empresa do interior, mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, e que eu me recordo que lá em meados de 2016, em 2011, 12, né, nesse período, ela já buscava orientações do Sebrae vendendo brigadeiro na rua. Nesse mesmo período, eu tenho um empresário de uma outra cidade, né? Aí do interior de uma cidade próxima de lá. O cara já tinha um negócio, já tinha um mini mercado e foi um dos primeiros que eu atendi visitando esse empreendedor. E essa pessoa, de lá para cá, ela tem uma característica muito comum. Ela sempre joga a culpa em alguém. Eu acho muito interessante que eu passo por essa cidade, eu gosto de passar lá ou para comprar uma água, enfim, para ver como que tá o negócio. E tem algo que eu escuto há pelo menos assim, uns 12, 13 anos dele, Márcio, que é assim, ó. Nossa, a culpa era desse presidente. Aí ele saiu, aí entrou uma presidente. Aí era culpa dela. Aí entrou um outro depois. Era culpa dele. Aí entrou um outro de um viés diferente. É culpa dele. Aí voltou o mesmo agora de quando ele começou a reclamar, quando eu ouvia. E aí ele está dizendo a mesma situação, é culpa dele. Enquanto ele está jogando a culpa em alguém, em relação aos resultados do negócio, eu tenho essa outra empreendedora em São Luís Montes Belos que o negócio dela cresceu. Então é uma questão de decidir. Eu preciso tomar essa rédea nas mãos para fazer o meu negócio acontecer. Não dá para esperar que o meu colaborador sozinho faça pela minha empresa. A Solute está com a gente. Fernanda, a Solute é a maior empresa do Brasil em certificação digital e olha que orgulho, hein? Goiana, empresa goiana. E eu sempre bato muito na tecla, Fernanda, que poucos dão a devida atenção sobre essa questão do certificado digital. Faz certificado digital em qualquer lugar, não sabe qual é a procedência, a origem. Através de certificado digital você pode fazer grandes operações que inclusive pode comprometer sua vida financeira e patrimonial. Então você tem que tomar cuidado. Certificado digital você tem que fazer onde tem procedência, onde tem confiança. E o nosso sistema, a nossa rede é especializado em fazer certificado digital em parceria com a Solute. Então se você vai fazer o seu certificado ou renovar, cuidado, não vai fazendo esses e-mails que você recebe aí, vai fazendo no escuro, não. Procura as nossas ações comerciais, que lá você vai ter todo o respaldo. Ô Josmar, aproveitando que eu estou falando de associação comercial, uma das marcas também que você tem é que você conhece bem a nossa rede. Você participa do movimento das associações comerciais e, consequentemente, de empresas que são filiadas dentro do nosso sistema. E aqui nós temos, sempre falo que promovemos uma luta cultural para mostrar para os empreendedores o quanto ele ganha estando dentro da rede e o quanto que ele perde ao deixar de participar. Então eu queria que você, com esse vasto conhecimento que você tem, de relacionamento com quem empreende, o que a empresa, o que a pessoa ganha fazendo parte de uma associação comercial? Então, presidente, olhando, por exemplo, a minha realidade, né? Eu estou como diretor comercial da Associação Comercial lá em Itaberaí. O quanto esse empresário ganha? Primeiro porque ele se conecta com pessoas. Ele se conecta com gente que tem problemas semelhantes ao dele. Então a associação, essa rede, ela se torna primeiro um ponto de conexão. E quando eu me conecto com outras pessoas, eu consigo entender que não só eu vivo aquele problema, mas que existem pessoas que também vivem esse mesmo problema. A partir disso, a gente olha, por exemplo, para dentro da entidade, para dentro da associação, e a gente entende que ela é uma porta de soluções. E se ela não tem a solução, ela tem um papel fundamental nisso aí, que é justamente buscar a solução para esses desafios. Então a gente olha, por exemplo, se a gente olhar, eu vou trazer um exemplo aqui da pandemia, todos os desafios que nós vivemos. Quem é que esteve à frente ali? Eu estou falando do meu município, né? Lá em Itaberaí. Quem é que esteve à frente dessa luta aí para que o negócio pudesse respirar, para que ele pudesse acontecer? A associação comercial. Quando a gente começa a ver situações que fogem do controle ali, do empreendedor que está ferindo aquilo que deveria ser respeitado, a associação está à frente, além da capacitação do próprio empreendedor, né? Então a associação em parceria com entidades como o Sebrae e outras frentes de capacitação, a gente encontra esse empreendedor, por exemplo, sendo capacitado lá dentro.
E não é uma nem duas vezes que a gente, isoladamente, mas assim, a todo tempo, a gente encontra empreendedores que participam das nossas soluções. Lá em Itaberaí, por exemplo, participa de um evento e sai de lá e fala assim, cara, como que eu não percebi que eu podia fazer isso no meu negócio? Nós temos lá, por exemplo, um evento chamado De Dono para Dono, que é no dia 15 de julho. Nós vamos para a segunda edição. A primeira edição foi com o Zé Garrote, que é o fundador da ACIAP, né? É empresário de sucesso. Quando ele veio para o palco, Fernanda, compartilhar com a gente a experiência dele, os desafios que ele passou, mas muito mais do que isso, abrir o microfone para que o empresário perguntasse e ele pudesse responder. Isso gerou uma conexão muito grande e até hoje a gente ainda ouve esse ressoar de empreendedores dizendo assim, olha, a dica que ele trouxe para mim lá, ela transformou a maneira que eu lidava com a minha equipe. Então, isso é conexão e é o que a associação comercial ela permite. Então, esse é um resultado desse processo. A gente olha, por exemplo, a Facieg tem uma parceria muito forte com o Sebrae no programa Transformação Digital 5.0. Né? Itaberaí já deve ter passado aí, quando a gente começou lá ainda com Facieg Digital, né? Depois virou Transformação Digital 5.0, com um volume muito grande de empresas que passaram por esse processo. E eu posso, assim, a gente ficaria aqui uma boa parte ainda, mais um programa desse, só para citar as empresas que viveram essa transformação. E eu vou dizer uma coisa, foi muito dinheiro investido nessas empresas. E quanto que o associado, por exemplo, pagou para participar do Transformação Digital? Nada. Mas os resultados que ela tem, eu tenho a Antônia da esfirraria lá, de Itaberaí, que ela está abrindo agora uma segunda esfirraria dentro da cidade. Você conversar com ela, vai dizer, olha, o Transformação Digital me ajudou. O outro programa que nós inserimos ela, de capacitação por meio da associação, me ajudou. E se não estou conectado na associação? Eu estava fora desse desenvolvimento. Pode ser que o empresário poderia, esse empreendedor, ter alcançado um caminho de maturidade, mas com essa parceria com a associação comercial foi mais fácil. Ô Josimar, eu sou comunicadora, né? E eu não posso deixar de observar como você tem a fala persuasiva, né? A fala didática. E aí eu tô aqui raciocinando que você tem muito do padre que você queria ser. Não deixa de ser um doutrinador de empresários. Tá vendo, Márcio? É interessante isso, né? Como tem muito desse propósito ainda em você. Então, Fernanda, a gente não precisa se desconectar da realidade, né? Eu fico pensando assim, às vezes a gente encontra inúmeros profissionais que querem se desconectar da realidade, trazendo termos difíceis, até fora da realidade. Isso dá medo no empreendedor. Imagina, a gente vai para uma palestra e eu começo a trazer um monte de nome técnico que não conecta com esse empreendedor. Gente, dá medo no empreendedor. Fala, cara, eu não dou conta de viver isso no meu negócio. Mas se nessa época de Araguaia eu digo para ele assim, ó, você está indo para Araguaia? Tô. Então planeja seu negócio como você faz quando vai para o Araguaia, Josimar. Mas se eu fizer isso, eu tô enrolado. Não tá enrolado. Porque quando a gente vai pescar, por exemplo, o que a gente faz, Fernanda? A gente organiza tudo. A gente prepara a isca com base no peixe que eu quero pescar. A gente observa a lua. Eu não sou pescador, tá? Mas eu sei porque lá em casa todo mundo é pescador, até a Marcela. Então, assim, a galera tá dizendo, ó, eu preciso olhar a lua, eu preciso saber se o momento é ideal para pesca. E aí tem uma coisa que a gente faz também, por exemplo, alguns, né? Talvez seja o caso de alguns que estão nos acompanhando, ou do presidente. Eu tenho que pedir a esposa para ir pescar. Se a gente compara isso agora com os negócios... Isso é a minha cara, viu? Se a gente compara isso com os negócios, por exemplo, quer dizer, se eu começo a observar, o mercado tá legal, é hora de entrar no mercado, quer dizer, a lua tá propícia para pesca. Quer dizer, quando eu observo assim, eu preciso pedir à minha esposa, quais são as licenças que eu preciso pedir para que meu negócio funcione dentro da legalidade? É a vigilância sanitária? É uma outra licença? Então, assim, ó, a vida não está desconectada dos negócios. Excelente. Josimar, muito obrigada pela participação aqui, por compartilhar conhecimento com a gente de forma tão clara, tão transparente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado, presidente. Né? Então, assim, olha, se aquela mágoa existia que eu te fiz chorar lá atrás... Já resolvemos esse problema aqui, né? Que a gente se encontra pelo caminho aí. Obrigada, viu, Márcio? Vamos? Vambora, vamos que vamos. É isso, pessoal. Até a próxima, viu? Valeu. Obrigada pela companhia.